Nesse vídeo, você vai aprender a programar um filtro avançado 100% automático no VBA, ok? Então vamos lá. Quer acompanhar de forma prática? Basta você utilizar um relatório qualquer que você tenha. Esse relatório você pode ter uma base de dados. Essa base de dados pode ser um controle de estoque, um cadastro de clientes, enfim. Ou você pode pausar o vídeo e montar uma estrutura parecida com essa, beleza? Vamos lá. Se você já está acostumado a utilizar a ferramenta Filtro Avançado, então você vai ter um entendimento muito mais prático dessa situação. Se você ainda não conhece a ferramenta Filtro Avançado, tem vídeo aqui no canal que explica detalhadamente como utilizar essa ferramenta e para que ela serve, ok? Então vamos lá. Eu vou copiar e vou colar o cabeçalho, colar o cabeçalho da minha base de dados. Por quê? Porque esse daqui vai ser o nosso cabeçalho que nós chamamos de intervalo de critérios, certo? Aqui é a nossa base de dados e em cima é o nosso intervalo de critérios, considerando uma linha para baixo ou mais, dependendo da sua necessidade, beleza? Eu não vou ficar aqui explicando o filtro avançado, eu vou ensinar como programar, automatizar a utilização desse filtro. Ok, então vamos colocar aqui a seguinte situação. Vamos filtrar os fornecedores de São Paulo. Como que a gente faz mesmo? Vamos lá, guia dados, ferramenta avançado. Aqui nós temos o intervalo da lista. Já está selecionado, mas vamos imaginar o seguinte, não está selecionado. Então eu vou selecionar o meu intervalo, ou seja, a minha base de dados. O intervalo da lista é a minha base de dados. O intervalo de critério é o meu cabeçalho que eu colei. E uma linha para baixo, para quê? Para ele pegar os critérios aqui embaixo, as informações que eu vou desejar filtrar. E vou dar um OK. Agora ele filtrou somente o que tem fornecedores de São Paulo. Vamos limpar? Deleta o conteúdo, volta em avançado, dá um OK. Por quê? Porque já estava definido a minha base de dados, já estava selecionada e o meu intervalo de critérios também. Ok? Então vamos ganhar tempo agora e vamos programar essa execução. Como que a gente faz? Olha, eu vou colocar um outro fornecedor aqui, um outro estado. Amazonas, beleza? Vamos lá. Desenvolvedor, gravar macro. Detalhe, se você não tem a guia desenvolvedor habilitada, tem vídeo no canal mostrando o passo a passo de habilitar. É super rápido e super fácil de aprender, beleza? Quando eu clico em gravar macro, ele pede para dar um nome para a minha macro. Eu vou dar o nome de filtrar, um nome sugestivo, tá? É uma dica que eu dou para vocês sempre que eu criem macros com nomes sugestivos. E a descrição? Tá, vou colocar uma descrição aqui. Faz a filtragem dos dados no local. Por que no local? Porque é na própria base de dados, na própria lista. Vou dar um OK e a partir de agora tudo que eu fizer aqui será gravado, será armazenado no ambiente VBA. Beleza? Então vamos lá. Vou clicar em qualquer região aqui da minha base de dados, vou na guia dados, vou na ferramenta avançado. Olha só, o meu intervalo da lista já está correto, meu intervalo de critérios também, então eu só vou executar, só vou dar um OK. Executou, bonito? Perfeito. Desenvolvedor, parar a gravação, certo? Agora olha só que interessante, vou até deletar esse critério aqui. Vamos limpar então, macro, executar, ele fez a limpeza. Outro estado, Santa Catarina, vamos ver se está funcionando. Macros e executar, ele faz a filtragem. Perfeito. Vamos automatizar isso um pouco mais? Como que a gente faz? Vamos aqui na guia desenvolvedor, duas opções, tá? A primeira, na guia desenvolvedor, você pode vir na ferramenta inserir e colocar um botão, controle de formulário, tá? Não é os controles ActiveX aqui de baixo. O primeiro botão, controle de formulário. Desenha ele da maneira que achar melhor. Terminou de desenhar, ele abre a janela para você vincular, escolher as macros que você tem disponível para vincular. No caso, nós temos a macro filtrar, somente ela, dou um OK. Certo? Se eu clicar, ele já vai fazer as filtragens. Ele limpou porque não tem nenhum critério. Vamos colocar outro critério, menor que 200. Venho aqui e ele faz a filtragem. Então, o meu botão já está funcionando perfeitamente. Certo? Agora, vamos tornar isso ainda mais interessante. Opa, estou esquecendo de um detalhe. Esse daqui é o primeiro exemplo, o primeiro modelo. O segundo modelo vem na guia inserir, aqui em cima da faixa de opções. Clica na guia inserir, clica na ferramenta ilustrações. Vamos colocar uma forma
pode ser um retângulo mesmo, mas você poderia escolher qualquer uma outra, beleza? Nessa forma aqui, você pode clicar com o botão direito, descer até a opção atribuir macro e ele vai abrir a mesma janela que ele abriu para esse botão aqui. Vou clicar em filtrar, né, que é a nossa macro, e vou dar um OK. Ele vai fazer a mesma coisa, olha só. No Rio Grande do Sul, clico na forma e ele faz a filtragem. Deleto, clico na forma e ele faz a filtragem. Então aqui é um botão e aqui é uma forma que nós atribuímos uma macro. Beleza? Qual a diferença entre um e outro? Esse daqui você consegue personalizar ele. Por exemplo, eu vou aqui em forma, eu posso mudar para um efeito 3D, por exemplo, posso mudar a cor. Aqui eu já não tenho tanta liberdade para trabalhar a minha edição, né? Personalizar o meu botão da forma que eu achar melhor. Aqui eu já tenho algumas limitações, mas vai de gosto, né? Vai da maneira com que você queira trabalhar melhor o design da sua planilha, beleza? Ok, só que e se eu falar para você que dá para deixar isso ainda mais rápido e ainda mais prático? Como? Da seguinte forma, imagine que eu digite aqui, exemplo, quantidade 200, ele teria que fazer a filtragem dessa linha aqui, olha só, vou exemplificar, 209 no caso, certo? Só de digitar a quantidade 209 e apertar o botão Enter, ele teria que fazer a filtragem, ou seja, não seria nem necessário mais acionar um desses botões, ele faria a filtragem automática. Vamos programar isso então? Vamos, prestem bem atenção porque é super simples, ok? O que a gente vai fazer? Guia desenvolvedor Visual Basic, ok? Tá aqui, ó, ambiente VBA. Ou você aperta Alt F11 para abrir essa janela, beleza? Esse daqui é o ambiente VBA. Se você já ouviu falar ou já mexeu em algumas coisas, né, algumas programações básicas, você não vai ter dificuldade nenhuma de programar essa macro que nós criamos. Como que a gente programa essa macro que a gente criou? Da seguinte forma, ó, prestem bem atenção. Toda vez que a gente cria uma macro, ela fica salva aqui nessa pasta módulo. Se eu der 2 cliques, olha só, a minha macro filtrar, tá até aqui a descrição, ó, faz a filtragem dos dados no local. E temos esses códigos aqui, esses emaranhados de códigos. Pra gente, não importa nada do que está aqui. Por quê? Porque o que vai importar é o seguinte, o que nós devemos ter atenção. Vamos lá, tá vendo que aqui nós temos a pasta de trabalho? A pasta de trabalho é o arquivo em si. Então, você abre um arquivo de Excel, você cria um arquivo de Excel, você tem uma pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho, nós temos as planilhas, ok? A minha planilha, onde tem a informação, né, dos meus produtos, é a minha planilha base de dados, que é a planilha 1. Olha só, eu até renomeei a guia, aqui ó, base de dados. Então, a minha planilha 1 é a base de dados. E é nela que eu vou criar uma programação que a gente chama de eventos de planilha, ok? Então, se você estiver acompanhando e estiver fazendo passo a passo, não tem erro. Pausa o vídeo, vai fazendo igual eu estou fazendo aqui, que você vai ver que não vai dar erro, beleza? Ok. Vou dar 2 cliques na minha planilha que contém as minhas informações, onde eu programei o meu filtro avançado, onde tem a minha base de dados, beleza? O que eu vou fazer? Quando eu clico, ele me joga para essa outra tela aqui. Olha, eu estava na tela do módulo, aí eu cliquei 2 vezes na minha base de dados e ele me jogou para outra tela, muito parecida com a tela do módulo, beleza? E o que eu vou fazer? Nessa primeira janela, eu vou selecionar a opção Worksheet. O que significa Worksheet? Worksheet, perdão, significa esta pasta de trabalho. Se eu estou na planilha 1, base de dados, então eu estou definindo aqui para o VBA que eu estou trabalhando com esta pasta de trabalho, beleza? Quando eu seleciono o Worksheet, ele já joga esse código aqui, essas informações que, vamos dizer assim, eu desconheço, ok? Tá. Primeiro passo a gente fez. Segundo passo, na janela da frente, você vai trocar de Selection Change para Change, certo? Então, Worksheet Change, prestem bem atenção, é nesse código aqui, dentro dessa estrutura aqui, que eu vou colocar a minha macro, a macro que nós criamos. Tá, e esse código aqui embaixo, esse Worksheet Selection Change, não serve para nada, não vou utilizar, beleza? Então, dentro dessa estrutura aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a macro que foi criada, tá? Então, vamos lá, volta aqui na planilha 1, só para eu explicar. O que é esse Worksheet Change? É a pasta de trabalho não, a planilha que eu estou trabalhando
e aqui o change significa mudança, significa alterações. Então, no curto e grosso, sempre que houver uma alteração, uma mudança na minha planilha, qual planilha? Planilha 1, base de dados. Então, ele vai fazer alguma execução. Qual execução? A execução que eu definir aqui dentro desse código, aqui no meio. E o que eu vou definir? Eu vou definir que ele vai chamar, ou seja, call filtro. Filtro ou filtrar? Filtrar. Filtrar é o nome da nossa macro, olha só. Filtrar, subfiltrar. Então, volto aqui na planilha 1. Então, olha só. Toda vez que houver uma mudança nesta planilha, vai executar, né, chamar a minha macro filtrar. Perfeito. Então, a lógica é essa. Qualquer alteração nessa planilha, executa a macro filtrar. Eu vou digitar aqui Rio Grande do Sul, vou dar um Enter e ele faz a filtragem. Olha só, muito mais rápido. Tanto é que eu nem preciso mais desses botões aqui, ó. Vou até deletá-los. Por quê? Porque as filtragens estão automáticas. Quantidades maiores que 200, dou um Enter, ele já faz a filtragem. Só um detalhe, pode ser que quando você termine de criar esse evento de planilha aqui, você fecha o ambiente VBA e você tenta colocar algum critério aqui e por algum motivo ele acaba não executando. O que você precisaria fazer? Você precisaria salvar o arquivo, fechar e abrir de novo, que aí sim o evento da planilha funciona perfeitamente. Só que tem um detalhe extremamente importante, tá? Vamos imaginar que você terminou o projeto aqui. E o que você precisa fazer? Você precisa ou fechar e salvar o seu arquivo ou salvar direto. Porém, é perigoso você entrar num loop infinito, um loop incorreto, digamos assim. Por que você vai acabar entrando nesse loop? Pelo seguinte motivo, se você clicar para fechar a sua planilha, o evento da planilha vai dizer que você está fazendo uma alteração aqui dentro. E aí o que ele vai fazer quando você estiver executando uma alteração? Ele vai executar a macro filtro avançado. Então você vai ficar nesse loop, porque o Excel vai tentar fechar a planilha e o VBA vai executar o filtro avançado. Então você vai ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Como que a gente corrige isso? De forma bem simples. Volta lá no ambiente VBA, ok? E acima, aqui ó, na sua planilha que você criou o evento, acima da macro filtrar, você vai colocar aqui o seguinte código: application, pode copiar da forma que vocês estão vendo aqui, ponto enable events igual a false, ok? Copia e cola embaixo, só que embaixo você vai colar igual a true. Opa, true. No curto e grosso, isso corrige caso você entre em algum tipo de loop indevido. Fecha a sua planilha. Agora vamos lá. Se o seu arquivo não está funcionando, o que você faz? Fecha o arquivo, salva ele como e abre de novo o seu arquivo. O evento da planilha que você criou, ele tem que funcionar perfeitamente quando você tentar fazer alguma alteração aqui. Então, por exemplo, 209 filtrou o item com a quantidade 209 e assim por diante. Beleza? Isso vai ajudar muito nas suas pesquisas, nas suas tabelas, além de tornar o processo muito mais profissional, digamos assim, ok?